Bem-vindo ao audioguia da exposição QAP Tá na Escuta, com curadoria do Núcleo de Pesquisa e Curadoria do Instituto Tomiotaki. Os artistas Ícaro Lira e Júlia Coelho produziram um audioguia para contribuir com a experiência da mostra. Com ele, você poderá explorar o Instituto por meio de relatos e ruídos e acessar histórias e espaços do prédio pouco evidentes, podendo consultá-los quando e onde desejar. A ideia é que por meio desses áudios você possa emergir no universo do Instituto Tomiotaki, tanto se estiver visitando a exposição, quanto se estiver em outro lugar. Alameda Fernão Cardim, 116, Jardins, 1983. Escultura sobre a piscina, no Jardim da Galeria. Em concreto pintado com 7 metros. Cálculo estrutural, de Mário Franco e execução de Nelson Vitorino. O que é a vida? O ASH é uma empresa 100% brasileira, com mais de 40 anos de atuação no mercado farmacêutico. Conta com 2 complexos industriais, um em sua sede em Guarulhos SP e o outro em São Paulo SP. Mais de 3.000 colaboradores e uma das maiores forças de vendas do segmento no Brasil. Todos os dias, por volta das 5h30, era quase igual. Uma luz cor-de-rosa invadiu o apartamento, refletindo nas paredes do quarto e da sala. Era a hora do café, já sabia. Do café e das 2 pílulas que o Dr. Adolfo havia lhe receitado fazia alguns meses. Problema de pressão, ela respondia. Hipertensa, mas fiel ao seu pingado. Parabéns! Paramos todos contra esse ataque horrível contra os trabalhadores. Paramos todos contra esse ataque horrível contra os a nota trabalhadores. não diz que eles apoiam a greve. Serão afetados pela suposta paralisação e preferem não abrir. O quão Serão difícil é afetados entender pela isso? suposta paralisação e preferem não abrir. O quanto difícil é entender isto? Rui, o que é a vida? Complexo Arte Cultural. Rua Coropé, 88, Pinheiros, 2003. Obra com estrutura metálica em poliuretano e revestimento em fibra de vidro. 16 metros de comprimento, 6 metros de largura e 90 centímetros de espessura. Obra realizada pelo Laboratório ASH, com colaboração de Jorge Utsunomiya e Vera Fushizaki. Para atender às necessidades dos profissionais de saúde e consumidores, dizendo, não, mas o ASH isso oferece um portfólio tem muito poucas pessoas com mais de que você está falando de 210 marcas e que hoje se enfraquece muito, porque a arte contemporânea está a cada ciclo habitando mais e mais um nicho de uma coisa que interessa muito pouca gente, para 12 países na América do Norte, América Latina. Então a gente em 2008, o que está acontecendo com a arte contemporânea em termos operacional bruta de mais de 1,9 Daquela luz, o que diziam era que se olhasse diretamente, podia cegar. Uma frequência insuportável aos humanos, embora fosse sedutora a sua cor. Insuportável porque seu efeito parecia maior que todas as nossas forças. Gigante, autoritário, imbatível. Em nós causava uma sensação de letargia, de paz e silêncio, mas de um peso enorme acima de tudo. de familiaridade, que são quase consanguíneos. Vão aderir ao Alguém cresceu. Fixação no Lula. Já falou disso, funcionalista? É tudo família, num sentido antropológico. Fazendo pintura ou fazendo arte política, enfim, não importa. O meio dos iniciados, quanto mais ele fica um assunto de nicho, mais ele fica intrinsecamente familiar e, portanto, menos pressão comunitária tem para cobrar que esteja se entregando o que está se dizendo. Estação Consolação do Metrô, 1991. 4 painéis, cada peça com 15 metros de comprimento, executado pela Vidrotil em pastilhas de vidro. Coordenação do arquiteto Sérgio Seixas, colocação das pastilhas por Martin Chagas, produção de Guilherme Franco, inaugurado pelo governador Orestes Quercia. O projeto começou a ser elaborado pelo arquiteto Rui Otaki em 1996. A obra foi iniciada em 1998. Em maio de 2001 ficou pronto o primeiro edifício de escritórios. Em novembro de 2001, as áreas de exposições. Estão em andamento as obras dos teatros, do centro de convenções e do segundo edifício de escritórios.
O projeto arquitetônico ganhou o prêmio na 9ª Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires, em 2001. Foi no dia 30 de março de 2017 que cientistas australianos e britânicos publicaram um artigo sobre os efeitos do veneno de um peixe ornamental que vive em recifes de coral do Oceano Pacífico. Alguns peixes da espécie Fungblaning, quando engolidos por seus predadores, podem escapar com uma mordida que os paralisa, pois liberam, por meio de glândulas associadas aos seus pequenos caninos, um composto similar à morfina e heroína. Nessa situação, seus predadores sofrem uma queda de pressão. Sem sentir dor, percebem-se confusos e incapazes, paralisados, silêncio e paz. Dá a vida pela outra, para que dê uma continuidade. E a gente, ser humano, não dá uma vida pelo outro. A gente mata. O cara deve achar que a CLT foi uma elaboração do Lula que voltou no tempo. O cara deve achar que a CLT foi uma elaboração do Lula que voltou no tempo. A greve não é para o Lula. Risos. O Lula é aposentado. A greve não é para o Lula. O Lula é aposentado. Eu quero aposentar também. Lamentável. Tomi Otaki criou a obra 4 Estações, para a Estação Consolação no metrô. Este trabalho, tão grandioso no tema como na forma, composto por 4 painéis de 2 metros por 15 metros e 40, instaura um delicado jogo de sinais, transpondo para o subterrâneo obscuro a sazonalidade das estações. As cores introduzidas por Tomi têm significados sutis. O verde, evocando a primavera, remetendo ao movimento em que a natureza renasce em seu esplendor. O amarelo vem retratar o poder do sol no vigor do verão. A luminosidade resplandece, forte e plena, convertida em energia. O azul, um tom neutro e frio, simboliza o outono, a estação rica e suave, que revela a expectativa do recolhimento e reflexão. O inverno, a mais fria das estações do ano, é representado pelo vermelho, num instante de contraponto. Um tom quente que nos faz pensar no fogo que aquece e conforta, envolvendo com calor e prazer. Acervo da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô. Laboratório ASHE, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 222-2, sem número, Porta da Igreja, Guarulhos, São Paulo, 1997. Laboratório ASHE, Bloco 5, Via Dutra, Guarulhos, Arquitetura Rui Otaki, 1997. Escultura com 13 metros, secção de 25 por 100 centímetros, 4,5 toneladas em ferro pintado com tinta automotiva. Cálculo estrutural de Aloysio Margarido, executado por Garra Metalúrgica, Edmundo Canado e equipe, e montagem de método de engenharia. Colaboração de Jorge Utsumiya e Vera Fujisaki. E a primeira música também apresentada em público, ainda em Fortaleza, em festivais, em programas de auditório, programa de televisão. Ela diz respeito a um tema que era muito comum na época, pelo menos um tema muito novo, que era o tema astronáutico, assim, o tema espacial, a chegada do homem à Lua, e toda essa epopeia, toda essa odisseia Independente espacial, das esferas governamentais, ocupa o empreendimento do laboratório ASHE. Cedido incomodado por 30 anos. Divulgar a arte, preferencialmente do período que Tomi Otaki produz, ou seja, a partir de 1952, através de exposições, debates e publicações, impressos a chegada do homem à Lua, com o fato de nós sermos seres humanos. Foi 2001 o ano de inauguração do Complexo ASHE Cultural. Situado no bairro de Pinheiros, o conjunto de prédios idealizado e financiado pelo ASHE Laboratórios Farmacêuticos abriga em sua torre central um instituto cultural. Embora conhecido pelo nome de um artista e comprometido com seu legado, o instituto se instala em um projeto arquitetônico que se vale predominantemente do magenta, cor que define a identidade visual da marca. Um sonho, uma história, grandes realizações, melhorando a vida das pessoas. Saúde, cuidado, inovação, confiança, bem-estar, marcando presença no Brasil e no mundo.
diversificando respiratório, cardiovascular, sistema nervoso central, osteomuscular, aparelho digestivo metabólico, dermatológicos, oncologia, oftalmologia, saúde feminina, trazendo conveniência, acessibilidade e eficácia. Bola de cristal ninguém tem. Ou melhor, tem bola de cristal, mas ela não diz o futuro, né? Então, eu faço, primeiro, aprendi a acreditar na intuição. É isso, Ricardo? É isso, Ricardo. Ousados, É isso, coração. Ricardo. Ousados. Eles vão fechar Para o bom atendimento para do o público. bom atendimento E não do por público. Lula. E não Eles vão fechar para o bom atendimento do com os público. direitos E não do por público. preocupação com os direitos do público. E não por preocupação com os direitos do público. Acho que não entendeu muito, não. MAC USP, Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, Ibirapuera, 1999. Escultura com 9 metros de comprimento, em aço tubular de 11,8 centímetros de diâmetro. Inaugurado pelo reitor Jacques Markovitch e pelo diretor do MAC, Teixeira Coelho. Executado pela SCA de Ribeirão Pires, com colaboração de Jorge Utsunomiya e Vera Fujisaki. As placas de vidro que compõem a fachada dessa torre possuem uma propriedade reflexiva, emitindo todos os dias, por volta das 5h30, uma luz cor-de-rosa, alcançando aproximadamente um raio de 2 km. É um novo tratamento que ainda está em fase de testes e corre em sigilo, embora já afete os moradores do bairro. Serviria como uma alternativa aos remédios sintéticos, às cápsulas, às embalagens de plástico, aos compostos químicos nocivos ao organismo. O Instituto reforça a vocação do bairro, de que são exemplos o ex-shopping cultural Ática e a atual FUNAC, de Paula Bruno, Roberto Cerqueira Santos, e o Centro Brasileiro do Tempo, de Bote. Esse esforço, complementado pelos 60 anos, inaugurado em setembro de 2020. O que vocês precisam da gente para parar de fornecer cocaína? En un saco de basura y ustedes lo recogen, pero esto ustedes lo dejan ahí. Obrigado. Renascense, São Paulo, Hotel. Alameda Santos, 2233. Cerqueira César, 1996. Arquitetura Rui Otaki, hall de entrada do segundo andar. Painel de 2,5 metros, cerâmica Portobello. Interessante notar que a mistura de usos foi reforçada por obra do acaso, pela presença de uma igreja presbiteriana. Localizada na esquina da Rua Coropés com a Avenida Faria Lima, ela foi objeto de polêmica acerca de sua desapropriação, já que o espaço, de caráter arquitetônico desprezível, segundo seus defensores, marcava a presença nipo-brasileira no mundo. O conjunto arquitetônico onde está o Instituto Tommy Otaki é formado por um edifício, né, de 26 andares e um outro de 6 andares. Simbolicamente, o magenta está ligado à espiritualidade e à intuição, remetendo ao mundo metafísico. Em tempos ancestrais, foi ligado à alquimia e à magia, à energia cósmica e à inspiração espiritual. Segundo estudiosos, a cor auxilia na purificação e cura, nos níveis físico, emocional e mental. Aconselhado para locais de meditação e paz, o magenta simboliza respeito, devoção
piedade, purificação e transformação. Não basta fazer as coisas. Tem que provar aos juízes Não basta fazer as que as coisas. intenções Tem são que as provar mais aos juízes do puras e sentimento que as bondosas do intenções mundo. são mais puras e bondosas do mundo. São as mais Eu errei. puras e bondosas do mundo. Você pode explicar, então? Memorial da América Latina, Barra Funda, 1990. Arquiteto Oscar Niemeyer. Painel na lateral interna do auditório com 70 metros, realizado em tapeçaria pela Tabacou, inaugurado pelo governador Orestes Quercia. O traçado da nova Faria Lima foi modificado para que a igreja permanecesse. No meio da construção do complexo projetado por Otaki, os proprietários da torre fizeram um acordo com a igreja e o arquiteto desenhou para o mesmo local uma nova edificação, que possui ainda 2 subsolos e integrou-se à linguagem arquitetônica adotada. Com isso, diminuiu-se o recuo entre o empreendimento e o templo, além de o complexo comercial ganhar potencial construtivo. Um ano antes da inauguração do Complexo Axé Cultural, descobriam em uma obra de revitalização do Parque da Luz um aquário subterrâneo abandonado. Ricardo Otaki, irmão do arquiteto responsável pelo projeto do Complexo Axé Cultural, Rui Otaki, e também filho da artista que dá nome ao Instituto Cultural do Complexo, Tomi Otaki, foi secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente da época e esteve à frente da reforma. Hoje, assim como o prédio Magenta, o aquário é parte integrante do conjunto de estratégias para novos modelos de tratamento de saúde, desenvolvido pelo setor de neurociência do laboratório farmacêutico. Você pode explicar, então? Inúmeras instituições de todas Inúmeras as instituições áreas. Algumas de sob todas as ameaça de áreas, penalizar as regras irão grevistas. funcionar normalmente. Imagino que não Algumas precisa sob explicar ameaça o de que isso penalizar significa. grevistas. Imagino que não precisa explicar o que isso significa. Avenida 23 de Maio, Bela Vista, 1998, em frente ao Centro Cultural São Paulo. Escultura em concreto armado, cada peça medida 30 metros de comprimento. Total, 40 metros. Calculada, executada e patrocinada pela Método Engenharia. O fundo magenta, cor tradicional do fabricante, foi adotado como unidade dominante na comunicação. Sobre esta, uma testeira metrizada por um arco branco sintetiza ao lado da marca Axé um movimento ascendente de avanço, como se apontasse o futuro num traço de modernidade. A cor garantiu maior visibilidade da marca e se faz clara, objetivo e inconfundível no PDV. O design das novas embalagens revela características de nossas marcas, das quais nos orgulhamos e perseguimos. Crescimento, amplitude e maior presença da Axé nos pontos de venda. Horizonte para os colaboradores futuros, para a empresa e grandeza para enfrentar e superar desafios. Que ele pensa essa dimensão do desenho urbano, né? Muito voltado para essa dimensão totêmica. Então é um edifício que marca um entorno muito distante, né? Ele vai criando esses grandes marcos para quase se localizar o observador muito à distância, assim. E eu sempre tendi a pensar essa dimensão numa escala muito mais restrita e um pouco mais voltada para essa dimensão do pedestre. Construído na década de 1880, o aquário foi projetado como um dos muitos pontos de lazer do Jardim da Luz e recebe hoje, em sua maioria, idosos aposentados, famílias de imigrantes e jovens desencantados de sua própria juventude. Seu Felipe costuma visitar o aquário todos os domingos. É bom para distrair. Escolho uma das janelas e daqui fico no meu canto, acompanhando os peixes. Eles gostam quando a gente vem e até sentem falta se demora a voltar. Esse perfil de edifício, Laísa, de muito distinta anos, da própria casa da prefere dar um Tomi, tempo no aquário antes de voltar para casa no fim da tarde, depois da aula. Começou a pensar Quer ficar sozinho, em paz. Apoia a testa no vidro, os braços na mureta, e ali fica por mais 50 minutos na companhia de seu MP3 player. Monumento projetado pela artista plástica Tomi Otaki para homenagear os 80 anos da imigração japonesa no Brasil. Está localizado no canteiro central na Avenida 23 de Maio. Representam as gerações de japoneses que vieram para o Brasil,
desde os primeiros imigrantes que apontaram do navio Castro Maru, em Santos, até os seus descendentes, os Issei, os Nisei, os Sansei e os Yonsei. O Instituto e outros espaços decidiram fechar. O Instituto e Por que outros precisa espaços explicar o que Com os significa? desafios da atual Com os conjuntura, desafios será da que atual esse problema no conjuntura, mundo são os será que o termos problema no dessa mundo nota? não são os termos dessa nota? Os desafios da atual conjuntura? Todo apoio à ação do Instituto. Todo apoio à ação do Ah, Instituto. claro, sempre pode ser pior, isso eu entendo. O espaço da entrada é convidativo, mas, de novo, a gente entra nesse âmbito, né? Qual é o circuito das artes? O quão convidativo isso ainda pode ser, né? As portas estão abertas, mas é isso, tem seguranças. E o próprio restaurante aqui gera uma relação estranha para aquele que visita. Acho que tenderia a ter se realizado mais efetivamente essa dimensão pública do Instituto se esses acessos fossem abertos. Avenida Paulista, 1111, Jardins, 2015. Escultura em aço carbono pintada com tinta automotiva vermelha e prata. Medindo 8,5 metros de altura, pesando 7 toneladas. Realizado em parceria com a Associação Paulista Viva, com patrocínio do Banco City. Foram adotadas regras de diagramação e paletas exclusivas de cores que viabilizaram uma unidade entre os produtos e organizaram informações essenciais tais como dosagens, princípios ativos, concentrações, quantidades e prescrições, entre outros, numa sintonia com a assinatura de qualidade, confiança e segurança da Axé. As novas embalagens estão mais práticas e funcionais, pois ressaltam de maneira clara e objetiva as informações necessárias aos consumidores e aos profissionais de saúde, explica Vânia Nogueira Machado, diretora comercial do Axé. O acesso ao aquário se dá por uma espécie de caverna construída com pedras artificiais, produzidas em cimento, e sua arquitetura segue o estilo do jardim, paisagem, modelo inglês de época que exacerba a imitação da natureza. Lá dentro, você se percebe em um estreito e mal iluminado corredor, rodeado por paredes rochosas e úmidas, dividindo com os peixes a sensação de estar submerso. Do fundo do lago, através do vidro que te separa dele, emana uma luz verde azulada, eventualmente modificada pela interferência de peixes dourados, prateados, muito brancos ou muito pretos que ali habitam. Edifício Adres, Rua Mauri, 513, Itaimbimbi, 1995. Mural localizado no hall do edifício projetado pelo arquiteto Rui Otaki e construído pela construtora Encol. Painel em mosaico de vidro, medindo 2,50 por 2,10 metros. A audição da abertura ou do fechamento das válvulas do coração é feita por meio de um aparelho denominado fonendoscópio que o médico coloca O sobre o impacto é tórax. sensível ao se visualizar nas prateleiras o paredão magenta dos produtos Axé. E a realização prova que performance e estética podem andar de mãos dadas. E dentro das normas regulatórias do duas setor, situadas entre os comenta átrios e os Renato ventrículos Nishimura, e outras duas entre diretor os de criação ventrículos e as da artérias MIFA. aórticas. O laboratório vem desenvolvendo estudos sobre os efeitos da exposição à frequência de luz, de que maneira alteram o funcionamento de nosso cérebro, como tais efeitos poderiam ser manejados e direcionados para tratamentos de saúde. A tais esforços se somam as pesquisas da síntese de analgésicos a partir de compostos naturais, como, por exemplo, o veneno indolor do fangblaine, espécie de peixe que habita a costa do Pacífico. Estamos diante do esgotamento de um modo de vida. A indústria farmacêutica não poderia ficar indiferente a isso. Mas precisamos de posicionamento. Te acham Político. fofo. Te acham fofo, mas precisamos de Porém, não posicionamento podemos político sim. Sobre Na área cultural nunca tivemos esses direitos trabalhistas. Porém não podemos calar. Temos tremendo desrespeito com os direitos trabalhistas. É preciso posicionamento e esse posicionamento é estarmos em greve. Comentário É rápido. preciso posicionamento. Todos E esse podemos e Comentário devemos rápido. fazer greve. Estamos Todos Especialmente podemos e hoje. devemos fazer greve, Os especialmente trabalhadores hoje. fazem greve. Os trabalhadores fazem Quando greve. os trabalhadores Quando os trabalhadores organizados de organizados de instituição instituição fazem greve. a instituição não funciona e o patrão perde dinheiro, etc. etc. Então a gente pode discutir sobre se e como poderiam e funcionários deveriam ter se organizado para poderiam lançar um e documento deveriam que ter se discutiria organizados. essa nota é outra coisa. Sou um arquiteto de vanguarda.
Cidade Universitária, USP, Avenida das Nações Unidas, 6.200. Pinheiros, 1997. Próximo à Casa Brasil, Japão. Escultura com 5 metros de altura, 7,30 metros de comprimento e 4 metros de largura. Inaugurada pelo imperador Akihito e pela imperatriz Michiko e pelo reitor Jacques Markovitch. Executado pela ATAL, em estrutura treliçada de perfis de ferro, revestimento em aço inoxidável. Colaboração de Jorge Utsunomiya e Vera Fujisaki. Considerado um marco no projeto paisagístico da cidade universitária, a obra da artista Tomie Otaki está posicionada na entrada principal da FEA-USP, desde agosto de 2008, e possui um sofisticado sistema de iluminação que destaca à noite sua beleza, formas e cores. A escultura, que para muitos remete à forma de um laço, marca o aniversário de 60 anos da faculdade e simboliza a união de toda a comunidade. Fica tranquilo, eu não vou... A gente pode fechar que eu não vou usar isso, que se eu usar eu te mando pra você saber, tipo, eu tô usando esse aqui desse jeito. Tá bem. Dona Dorinha não sabia, mas fazia parte do experimento. Morava numa rua próxima à Praça dos Amaguás e habitava um apartamento de tamanho razoável, não fossem suas coleções de garrafas e caixas de cereais que ocupavam mais da metade do espaço. Tinha certa dificuldade para se locomover dentro da própria casa, mas fazia questão de garantir que seu quadro preferido, cópia de uma pintura da artista Tomie Otaki, pendurado na parede da sala, estivesse à vista. Comprei uma molduraria da Teodoro, já vai mais de 20 anos. Hoje já deve valer uma fortuna, mas não vendo por preço nenhum. Acontece que Dona Dorinha era acumuladora, e além do transtorno, era também hipertensa e tinha crises de ansiedade. É que situações ruins acontecem sem que a gente queira criá-las, assim, esse é, tipo, é complicado. Boas intenções, às vezes, são meio não bem vistas, assim, enfim. E é muito engraçado, assim, aí sou eu, que é, tipo... As pessoas tendem a falar da instituição como se a instituição fosse uma máquina apartada de quem trabalha naquilo, assim. Então, a instituição são as pessoas. Assim, é óbvio que a gente tem uma questão de... um problema real no Brasil, que é a questão das leis de incentivo, da Lei Rouanet, que é a privatização do dinheiro público, né? Porque, no fim, quem decide o que vai estar em cartaz são as empresas, porque é quem vai nos dar esse valor, vai nos passar esse valor. Né, o captador, ele não... A gente pode até aprovar um projeto, mas quem vai realmente dar o aval é a empresa que quiser financiar. Então, e sem dúvida a gente tem esse problema. Tentar agir normalmente apesar dela. Nem colocar seus funcionários Nada na posição pessoal. de ter que furar Apenas comentei abaixo. a greve em nome dos seus Acho que a instituição empregos. deveria se posicionar a favor dos direitos trabalhistas. Como fez o pessoal da Casa Tombada e outros. É a posição política, Qual é que sim, é a questão? que as ações são sempre políticas. Que você está Mesmo quando sem respondendo discurso retórico da instituição, muito mais respeito de enfim, qualquer é a outra posição coisa. política, Não me estenderei aqui, que não. as ações são sempre Qualquer políticas. que quiser, Mesmo quando sem discurso posicionamento retórico da instituição, não confundir com as possíveis atitudes e posicionamentos dos funcionários. Sesc Vila Mariana, Rua Pelotas, 141, 1997. Estrutura de ferro sobre parede. Total de ferro usado, 1.500 metros. Inaugurado pelo diretor regional do Sesc, Danilo Santos de Miranda, executado com ferro de 1,8 cm de diâmetro. Pintado com tinta epóxi pela equipe de Edmundo Canado, colaboração com Jorge Utsunomiya e Vera Fujisaki. A analogia entre as imagens artísticas e as realizações tecnocientíficas remete a alguma das preocupações românticas, como aquelas que supõem o artista como um ser sensível, antenado no seu tempo e nos fenômenos adjacentes, e também como um indivíduo portador da capacidade de antecipação do futuro. Pinturas de Tomie lembram as imagens obtidas através de instrumentos tecnológicos. Da visão geral de galáxias estreladas ou elípticas, e muitas vezes a artista também cria formas semelhantes a bojo e berço, disco ou halo desses sistemas espirais. Um outro conjunto menor de pinturas é composto por obras nas quais o orgânico apresenta-se exacerbado, colocando uma discussão próxima ao realismo fantástico, insinuando configurações de estranhos seres vegetais ou animais, criaturas, de qual mundo? Dona Dorinha costumava sair a passeio pelo bairro, mas tinha que ser cedo, ali por volta das 6 da manhã, quando a rua ainda era tranquila e silenciosa. Andava devagar e não gostava de se sentir mal por isso.
mas também justiça se faz. Acordava sempre antes do sol nascer. Não tinha despertador nem passarinho. Já era o costume de se levantar de imediato, sempre na mesma hora, para tomar 3 dos 12 comprimidos que administrava diariamente. Depois do banho, o destino da caminhada era certo. Padaria Cisne. Ali, Dona Dorinha conhecia todo mundo. Carlinhos do balcão, Soraya do caixa, Margarete dos frios. Era talvez a cliente mais antiga e parecia sustentar com alegria esse título. Nada pessoal, como comentei abaixo. Acho que a instituição deveria se posicionar a favor dos direitos trabalhistas, como fez o pessoal da Casa Tombada e outros. Coloquei a questão a você, pois vi que você está respondendo as questões. Muito mais em respeito, consegue. Coloquei a questão a você, pois vi que você estava respondendo as questões. Ladeira da Memória, Anhangabaú, 1984. Pintura na parede cega do edifício, com 55 metros de altura e 22 metros de largura. Em tinta epóxi. O lugar de fala, eu acho que ele existe. A execução foi promovida pela EMURB, arquiteto José Roberto Graciano, ele é o lugar patrocinado pelo social Banco onde você Nacional. fala. Inaugurado O pelo lugar prefeito onde Mário você, Covas. Ícaro, fala é um lugar diferente do que eu, Theo, falo. A padaria Cisne, apesar de ter mais de 30 anos de tradição, onde o Pelé só vivia vazia. Cada um tem seu lugar social. Havia quem E toda dissesse fala vai que se estar alguém ali associada a um lugar entrasse, social. Isso jamais existe, sairia. isso é uma realidade. Que não havia como Dá. aquele lugar continuar funcionando, se nunca tinham produtos nas estantes, nem clientes no balcão. Mas para Dona Dorinha, não. Para ela, a padaria mantinha até aqueles dias a mesma graça e requinte. Era louca pelas vitrines que Carlinhos montava, repletas de salgados de todo tipo, coxinhas, risoles, baurus e até esfirras. Gostava de sentar em um canto estratégico, próximo ao liquidificador, só para ver em primeira mão os belíssimos milkshakes que saíam em robustas taças de vidro. Este simulador fácil de operar gera não só sopros cardíacos, mas também ruídos respiratórios e torna possível a sua determinação, ligando um de 6 diferentes menus que são vendidos separadamente. Muitas pessoas do movimento negro, não só do movimento LGBT, do movimento feminista, rechaçam esse conceito, o mau uso desse conceito, que é o lugar de fala em si. Tem gente que vai falar que nem existe, eu acredito que exista, que seja o lugar social de onde você fala. A questão, qual deve ter mais peso ou não, isso aí já é outra história. Mas isso ser usado como um determinante para participar de um debate, como um invalidamento de uma posição, eu acho complicado. Pesa-me.